Parabéns, Mercedes, pelo campeonato de construtores de 2026. Parabéns, George Russell, pelo campeonato de pilotos. Pode entregar a taça porque acabou. Bem-vindo ao Racetrack Brasil. Vamos conversar hoje um pouco sobre a classificação da Fórmula 1 que aconteceu nessa madrugada de sexta para sábado. Cara, eu confesso para vocês que eu comecei a assistir a classificação até animado, porque como eu falei para vocês, nos treinos livres estava todo mundo bem parelho, tempos parecidos, mas como eu também falei para vocês, até o treino livre 3 é muita gente escondendo tudo. O real potencial a gente só ia ver na classificação. Então ali eu tava esperançoso, mas tava com o pé no chão, né? Havia rumores já de vantagem da Mercedes sobre as rivais e não é do motor Mercedes. Vou lembrar vocês que existem várias equipes que usam o mesmo motor e câmbio da Mercedes, inclusive a própria McLaren, inclusive a Alpine, né, também. Então, não é uma questão do motor Mercedes em si, mas é o conjunto, o carro da Mercedes tá muito bom. E se falava em meio segundo de vantagem que a Mercedes teria no início desse campeonato, só que a realidade é que essa classificação, o George Russell conseguiu a pole position com 8 décimos de vantagem sobre o terceiro carro que não era uma Mercedes. Foi uma dobradinha da Mercedes com o Russell em primeiro fazendo a pole position com tempo de 1:18 e 518, e o Antonelli ficou um pouco atrás dele só, com 2 décimos de diferença, mas do Russell pro Hadjar, que ficou em terceiro lugar, uma vantagem assim de 8 décimos, quase 1 segundo. Na verdade não chegou bem a 8 décimos, foi 785, mas praticamente 8 décimos, quase 1 segundo de vantagem da Mercedes, do primeiro carro da Mercedes pro terceiro lugar, que não é um carro da Mercedes. Você pega a vantagem do Antonelli pro Hadjar, aí sim é quase meio segundo de vantagem. Então a Mercedes realmente com o carro muito à frente, né? Não se sabe se é o combustível, muita gente tava falando do combustível, que a Mercedes investiu muito também nesse combustível para conseguir mais potência para ela tem uma patrocinadora, a equipe Mercedes tem uma patrocinadora de combustível. Então o fato é, os rumores apontavam para uma Mercedes muito boa e uma Ferrari muito boa. E de fato, a Ferrari tá muito boa. Se você pega ali o Hadjar, que foi o terceiro tempo, pros demais, pra baixo, não tem tanta diferença. É mais ou menos o que acontece o que aconteceu no início dos outros regulamentos. Tinha a Red Bull muito à frente e as outras equipes estavam parecidas. Agora a gente tem a Ferrari, a Mercedes muito à frente e as demais até que parecidas, né? O Max não conseguiu fazer nenhuma volta nessa qualificação. Ele perdeu o carro logo na primeira curva, na primeira tentativa dele, destruiu o carro e acabou não voltando, né? Mas eu acho que poderia talvez ter conseguido ali, quem sabe um segundo lugar, quem sabe um terceiro lugar, já seria interessante. A Ferrari ficou com quarto lugar, o Charles Leclerc, e o Hamilton ficou só em sétimo. Quando eu achei que a Ferrari ia fazer, sei lá, mais à frente ali, os tempos não foi muito o que parecia. E vou te falar que até no Q1 eles foram mais rápidos com pneu médio, depois colocou pneu macio e não sei se foi trânsito, não sei o que aconteceu, porque não conseguiu tempo de volta. Mas o fato é que os pilotos estão criticando muito esse regulamento. O Russell deve estar adorando agora, óbvio, né? Pole position. A gente vai ter que ver agora como que vai ser o ritmo de corrida desses carros. De qualificação, pelo menos para essa pista, Mercedes já se mostrou muito forte, né? Agora vamos ver como que vai ser o tempo, o stint na corrida, né? Será que a Mercedes num ritmo de corrida vai estar também muito à frente das rivais, ou será que vai ser mais parecido? A Ferrari tinha uma vantagem de largada, eu até falei com vocês sobre isso, com uma turbina menor, enche mais rápido, o que dá uma vantagem nas curvas de baixa velocidade e até mesmo na largada, porque ela enche e consegue entregar a potência máxima mais rápido, né? E é diferente de uma turbina maior, que ela demora mais para encher e consequentemente ela precisa de uma rotação maior para entregar a sua potência. Com a turbina menor, ela consegue entregar a potência mais rápido. É a mesma coisa do que os carros populares hoje em dia. Então você pega esses 1.0 turbo, esses 1.5 turbo, geralmente é turbina pequena porque ela enche mais rápido e consegue entregar uma potência mais rápida para o carro. A mesma coisa na Fórmula 1. Se você não estava acostumado com esse mundo, né, é mais ou menos assim que funciona.
Agora o fato é, ou as equipes vão ter que correr atrás desse prejuízo e vão ter que dar um jeito de copiar a Mercedes, ou esquece, ou eles vão levar esse ano, já é deles, já entrega o campeonato de construtores, já entrega o campeonato de pilotos, porque eles realmente saíram muito na frente, pelo menos nessa primeira classificação. Sempre falei para vocês desde o primeiro vídeo e vou continuar falando, não adianta a gente ver teste de pré-temporada, não adianta ver os primeiros treinos livres, a gente só vai saber realmente a posição dos carros de classificação em corrida na primeira classificação e na primeira corrida. Você vê os testes pré-temporada, a Ferrari tava muito forte, todo mundo falou, não, a Ferrari vai vir, o Leclerc tá muito rápido e tudo mais, e realmente estava, entende? Só que tanto a Ferrari como a Mercedes estava escondendo o jogo, assim como as outras equipes, e aí na classificação a gente vê quem é quem, e na corrida a gente vê quem é quem. Pode ser que a gente chegue hoje à noite na corrida e o carro da Mercedes seja horrível de corrida, entende? Porque são outras questões que estão acontecendo com esse regulamento, confiabilidade, durabilidade, né? Será que vai aguentar a quantidade de voltas? Então tudo pode acontecer, a verdade é essa. Mas na classificação a Mercedes destruiu todo mundo, não teve pra ninguém Q1, Q2, Q3, eles estavam lá na frente. O Russell chegou a fazer todos os setores da pista no tempo, o melhor tempo, todos os setores, tudo roxinho, né? Como mostra a transmissão, o que não tá sendo tão comum nesse regulamento. Por quê? Porque ou você usa a potência tudo no começo, ou tudo no meio, ou tudo no final, e consequentemente um setor seu não vai ser bom. E ele não, ele conseguiu fazer todos os setores roxinhos, porque ele tava realmente muito rápido. Você pega um onboard do carro também, o carro parecia que tava num trilho. Então o carro da Mercedes foi muito bem nascido, pelo menos para esse regulamento. É um regulamento, na verdade, é um estilo de carro que a Mercedes já dominava, né? Antes de 2022, a Red Bull foi alcançar a Mercedes em 2021 com o Max. E só com o Max, porque se dependesse também do Sérgio Pérez não ia dar conta. Mas é um regulamento que a Mercedes domina e domina muito bem, né? Tem a questão dos novos motores, mas vamos lembrar, lá em 2014 a Mercedes saiu na frente também com um motor muito bom na frente de todo mundo. Então eu não queria, pra ser sincero pra vocês, eu não queria que saísse de uma dinastia da Mercedes para uma dinastia da Red Bull, e a McLaren ganhou esses últimos 2 anos o campeonato de construtores. Eu queria que fosse uma outra equipe, sabe? Eu queria que fosse uma Ferrari da vida, eu queria que fosse, sei lá, que alguém surpreendesse, entendeu? Eu sou ferrarista, então eu queria que a Ferrari sim ganhasse, pelo menos o de pilotos ou de construtores, ia ser muito legal. E é aquele negócio, todo ano, esse ano é o nosso ano, e aí chega, acontece alguma coisa, não deu. Leclerc não tá tão longe, ele ficou bem próximo ali do Hadjar nos tempos. A McLaren deu uma sofrida, a McLaren, apesar de ter um motor Mercedes, não desenvolveu, ficou ali em quinto e sexto lugar, e aí o Lewis Hamilton em sétimo lugar com a Ferrari. Então, cara, vamos assistir a corrida hoje à noite pra ver como que vai ser. Tudo pode acontecer, carros podem quebrar. Uma menção muito honrosa e muito feliz pelo Bortoleto, conseguiu ir pro Q3, no final do Q2, na entrada do box, o carro quebrou, e como o fiscal teve que vir empurrar o carro, ele não pôde participar do Q3, mas conseguiu levar ali a Audi, que começa um campeonato surpreendendo muito, porque, sendo bem sincero, todo mundo esperava uma Audi como 10ª força, 9ª força, entende? Porque é uma equipe nova, absorveu a Sauber, mas é uma equipe nova, um motor totalmente novo, eles não usam motor de nenhuma outra equipe, é motor deles mesmo, motor Audi. Então, chegar ali sendo um meio de pelotão, com o Bortoleto conseguindo fazer um Q3 com tempos competitivos, foi muito legal. Uma pena o carro ter quebrado e ele não ter conseguido dar nenhuma volta no Q3. Eu acho que talvez, quem sabe ali, até pra cima do 10º lugar, ele conseguiria, né? Uma pena. A Aston Martin, aquela decepção, né? O carro nasceu errado, vai demorar muito para consertar. O Alonso ainda conseguiu dar algumas voltas, mas não foi o suficiente, ficou no Q3. O Stroll talvez nem largue, por causa que ele não teve nenhum tempo competitivo, ele não fez a classificação e não teve nenhum tempo competitivo sequer nos treinos livres. Então tem uma regra lá que
ele precisa ter um tempo em comparação com o tempo da pole position. Então eu acredito que ele nem largue nesse final de semana. Se largar, vai ser só uma colher de chá, vai ser um café com leite ali, mas também a própria Aston Martin já disse que o carro não vai dar muitas voltas e vai voltar para casa, porque o carro realmente não tá bom e chega a estar perigoso. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você acha. Será que esse campeonato de 2026 já é da Mercedes? Será que é muito cedo para falar? As outras equipes vão conseguir correr atrás? Eu lembro que quando saiu esse rumor da vantagem da Mercedes, do motor, da taxa de compressão e tal, a Ferrari disse que já tinha algo parecido engatilhado e que eles iam esperar o campeonato começar para ver como que ia ser. Então quem sabe aí não venha uma segunda força com um motor parecido aí com o que a Mercedes fez pro futuro, né? Deixem nos comentários. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.